Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Que todos nós, como filhos amados de Deus, possamos colocar-nos debaixo do manto daquela que Deus escolheu para ser mãe dele próprio, mãe de Deus. Que mistério, que grandeza, que dignidade que Deus confia ao ser humano. Claro, foi uma escolhida, uma mulher especial, plasmada pelo Espírito Santo. Estamos chegando ao final deste tempo litúrgico tão especial, deste ciclo pascal. E após estes 50 dias, que projeta-nos para Pentecostes, Jesus chega diante de cada um de nós e faz a mesma pergunta que fez a Pedro: tu me amas? É o nosso evangelho de hoje. São João, capítulo 21, do 15 ao 19. Não vou falar da primeira leitura, mas fica à vontade, por favor, porque há uma sincronicidade entre Atos 25, do 13 ao 21, e João 21, do 15 ao 19. O nosso salmo responsorial é o 102 ou 103, depende da tradução que você tem aí na sua casa, né? Então, como diz, neste período, chegando ao final destes 50 dias do tempo pascal, é hora de agir. E como é que a gente vai agir? A partir daquilo que Jesus disse a Pedro: tu me amas? Duas coisas. O discípulo de Jesus é aquele que ama-o ao seu Senhor, ao seu Mestre. E pelo outro lado, ele ama aqueles a quem Jesus precisa chegar, através de mim, através de você, através de todos os discípulos. Jesus queria que a sua igreja estivesse alicerçada no amor. Jesus queria alguém que, assim como ele deu a sua vida em morte de cruz, e não apenas na morte da cruz, antes do Calvário, antes da morte da cruz, Jesus dedicou, Jesus doou, Jesus entregou-se. Qual é a grande a lição histórica da Eucaristia? Na quinta-feira à noite, ele pega o pão, ele pega o cálice com vinho, diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Horas depois, literalmente, o seu corpo está sendo rasgado e a sua última gota de sangue está sendo derramada. Então, ele que se entrega, ele que se derrama, ele que se dilata por nós, ele tem autoridade para dizer-nos: tu me amas? E Pedro deu este testemunho. Assim como Jesus, que sofreu a morte da cruz lá na colina do Vaticano, Pedro deu esse testemunho de amor ao seu Senhor, a quem lhe confiou uma missão tão especial, mas também o amor ao próximo. Então, como dizia, antes de Jesus entregar-se na cruz, a sua vida toda foi uma doação. Antes daquela entrega final, ele doou-se a cada momento, e doou-se como? Querendo a unidade, querendo a paz, querendo o amor. E é exatamente isso que a gente vê na vida de Pedro. Antes que ele fosse crucificado na colina do Vaticano, ele doou a sua vida, ele entregou a sua vida, não obstante as suas limitações humanas que o acompanharam.
é exatamente que agora, nestes 50 dias, Jesus pede para cada um de nós: tu me amas? Se o povo de Deus não for alicerçado nesse amor que vem de Jesus Cristo, tudo é vão. Você pode conhecer Bíblia de capa a capa, você pode ser mestre, pós-doc em teologia, qualquer que seja o ramo da teologia. Isso tudo recai lá em Coríntios capítulo 13, ainda que tudo é vão. Ainda que tudo é vão. É um tocar de sino, é um barulho que não diz muita coisa. Ele vai desvanecendo-se. Ele começa forte e vai decrescendo. E não é isso que Deus quer conosco. Ele quer que comece com uma centelhinha, uma coisinha pouca. E vá subindo, vá aumentando, vá aumentando, vá aumentando. E nós vamos nos aperfeiçoando em Deus, à medida que vamos amando a Jesus Cristo e vamos amando o nosso próximo. Então, hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, depois leia com calma esse texto. Tá? Estou fazendo uma síntese e perdoe-me fazer isto. A gente desgasta, a gente macula o texto, sobretudo a liturgia que pega essas leituras e faz essa junção, trazendo uma mensagem sólida para todos nós. Mas, por favor, eu não tenho aqui o objetivo de fazer uma dissertação minuciosa, até porque eu não tenho capacidade para isto. E o ser humano, ele pode fazer dissertação, ele pode ruminar qualquer coisa, menos os mistérios de Deus, que são insondáveis, estão acima daquilo que podemos dizer. Então, por isso eu lhe peço, aí na sua casa, leia com calma esses textos, veja que Paulo, essa primeira leitura é tremenda, nós estamos acompanhando, por sinal já estamos perto de acabar o livro de Atos agora, liturgicamente, né? De terminar essa leitura. Por que tanto sofrimento, irmãos? Apedrejado, se faz de morto para escapar e continua a missão no outro lugar e vai para outro, levantes e mais levantes. Ele agora, diante do rei Agripa, observe as suas limitações. Um diz eu poderia soltá-lo, mas ele recorreu a César. Você lembra o que foi que o Senhor disse para ele? Tu precisa dar testemunho também em Roma. Tu precisa dar testemunho diante do imperador. Por quê? Porque ele não desistiu da missão. Porque ele amava. Ele amava Jesus. Ele amava a missão. Aqueles a quem Jesus chegaria por meio dele. Então ele não desistiu. É a nossa hora. Repito-me. Jesus diz para mim, para você, para cada um de nós. Tu me amas? Apacenta. O que foi que Paulo disse? Antes de ontem nós vimos? Aos anciãos da comunidade de Éfeso. Cuidai de vós e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, vigilantes, guias, guardas. É o que Jesus está dizendo hoje para cada um de nós. Por que Pedro confirmou a sua fé? Porque ele amou. Ele deixou-se plasmar pelo Espírito Santo que construiu nele uma fé inabalável ao ponto de dar sua vida. Preste atenção nesses três personagens. Desculpem-me, né? Jesus, ele dá testemunho do Pai. Pedro dá testemunho de Jesus. Paulo dá testemunho de Jesus de maneiras capitais. A festa de Pentecostes é a festa da crisma, da confirmação. Quando eu reitero a Deus o meu desejo
de continuar amando, de continuar servindo, de continuar mostrando as pessoas através das minhas palavras, das minhas pregações e, sobretudo, maximamente através das minhas obras. Que esse amor seja demonstrado hoje a Deus, ao próximo, àqueles que mais estão próximos de nós, aos nossos familiares. É muito fácil a gente amar e dizer que ama pessoa distante de nós, já percebeu isso? Com as quais a gente não convive, com as quais a gente não tem relação, nada. E as pessoas que estão próximas de nós? O relacionamento já está desgastado, né? Já nos psicoadaptamos tanto com aquela pessoa que parece que ela não fala mais nada para nós, ela não faz mais nada por nós, não. Eita, meu irmão amado, meu irmão querido, o Espírito Santo trabalha em nós para que possamos nos entristecer diante da pergunta de Jesus, como Pedro ficou triste quando pela terceira vez Jesus o perguntou: Pedro, tu me amas? Joguemos a tristeza fora e vamos apacentar as suas ovelhas. Ovelhas que não precisam se estabelecer a partir de uma relação pastor-rebanho, mas através de uma relação pessoal, no trabalho. Vamos mudar esse local de trabalho aí? Que está pesado. Não é só por causa do suor, pela demanda de energia física, intelectiva, mas porque está faltando paz, unidade. Olha, estamos na semana da unidade. A oração pela unidade dos cristãos. Vamos colocar Deus nesse local de trabalho, através de atitudes concretas, de amor. Só que está errado. Vamos fazer isso? E tudo vai mudar. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.